noite, Daísa. Graças a Deus, mais um Pod Black, menos é mais. Eu costumo dizer que a vida é uma caixinha de surpresa. Às vezes encontramos pessoas em lugares inusitados e pessoas inusitadas. Então, o que dizer para a vida? Acredite sempre em você. Eu posso, eu quero e eu mereço. E assim você segue o barco. Porque não importa onde você esteja, e sim com quem você esteja e fazendo o que você gosta de fazer. Então, hoje, aqui na Sumidouro 580, eu e ele. Fernando Jorge, fluminense, filho de Salomão Jorge e Albertina Alves Jorge. O homem é demais. Ele é escritor, historiador, biógrafo, crítico literário, dicionarista e enciclopedista e jornalista. Seja muito bem-vindo ao Pod Black Menos é Mais, Fernando. Muito obrigado. Eu me sinto honrado em ter comparecido no seu programa, que para mim será uma festa ao meu espírito, porque eu estou sendo interrogado por uma pessoa que tem cérebro, cabeça, não é desmiolada. Eu gosto sempre que muito eu venho disso. E sempre que eu vou a Pinheiros, eu me lembro de uma história. Posso contar? Por favor. Aqui em Pinheiros, num bar, estavam tomando chopp 2 alemães. Um de pé, junto ali ao balcão do bar, e outro sentado. E atrás do balcão, o barman, o rapaz do bar. Aí, o que estava de pé voltou-se para o que estava sentado, eram 2 alemães, e perguntou: "O senhor me desculpa, o senhor mora aqui em São Paulo? O senhor me desculpe, o senhor mora aqui em São Paulo?" O outro sentado, tomando chopp, respondeu: "Sim, eu moro aqui em São Paulo." "Que coincidência", disse o outro que está de pé. "Eu também moro aqui em São Paulo." Aí continuaram a tomar chopps. Depois de uns poucos minutos, 5, 10 minutos, o que estava de pé perguntou para o que estava sentado: "O senhor mora em que bairro de São Paulo?" "Eu moro no bairro de Pinheiros." "Que coincidência", respondeu o outro que está de pé. "Eu também moro no bairro de Pinheiros." E continuaram a tomar chopps. Depois de alguns minutos, o que estava de pé perguntou: "E o senhor me desculpa, o senhor me desculpe, mas em que rua da bairro de Pinheiros o senhor mora?" O outro respondeu, sentado: "Eu moro na rua Teodora Sampaio." O outro respondeu de pé: "Que coincidência, eu também moro na rua Teodora Sampaio." Aí passou mais algum tempo, alguns minutos, o que está de pé voltou a perguntar para o que estava sentado: "O senhor me desculpa, em que número da rua Teodora Sampaio o senhor mora?" "Eu moro no número 44 da rua Teodora Sampaio." O outro respondeu: "Que coincidência, eu também moro no número 44 da rua Teodora Sampaio." Aí um brasileiro que estava vendo isso perguntou para o rapaz do bar: "Mas o que é isso? Não estou entendendo." "Ah, não repare não. É pai e filho. O que está de pé é o pai, o que está sentado é o filho. Depois de tomarem 20 copos de chopp, um não conhece mais o outro." Sempre que eu venho a Pinheiros, eu me lembro dessa história. Realmente não tem como esquecer, porque Que coincidência, eu também moro. você não reconhecer o seu, natural. Porque eu acho que eu não precisaria nem 20 copos, não. Eu acho que eu, com um copo e meio, eu já não conheceria.
Eu quero dizer uma coisa. Diga, o seu Fernando. nome, Isa, é Isa, né? Isso. Veio do germânico, do alemão antigo. Significa de vontade forte, grande. Ai, que bom. Inclusive... E, portanto, você é o contrário de uma pessoa abúlica. O que é a pessoa abúlica? O que é abulia? Conte-me tudo. Abulia, segundo os bons dicionários, o dicionário do Aurélio, do Laudelino Freire, do Cândido de Oliveira, é uma anomalia do espírito do ser humano. É a pessoa que não tem força de vontade. A pessoa abúlica não tem vontade. É incapaz de tomar uma iniciativa, de agir. Ela não faz nada. Aliás, eu tive uma namorada que era abúlica. E eu a chamava de não sei. Porque ela era muito bonita, eu feio, magrinho, ela ruiva, com cabelo bonito, mas era abúlica, não tinha força de vontade, não tinha personalidade forte. E eu perguntava, você gosta de mim? Ela respondia, não sei. Você gostaria de se casar comigo? Não sei. Se você se casar comigo, você gostaria de ter quantos filhos? Não sei. Então, eu passei a apelidá-la, não na frente dela, de não sei. Então, agora eu vou ter que fazer a pergunta, tá? A mulher não sabia se queria casar, não sabia se queria ter filho. E como é que vocês faziam neném? Você falava, você quer me dar? E ela dizia, não sei? Não, casando, porque eu acho que o que deve haver no casamento, na minha opinião, eu estou sendo absolutamente sincero. Bora. Eu vou dizer o que eu penso. Se você não concordar, pode dizer. Eu não estou aqui para discordar. Eu quero entender, conhecer um pouco mais o Fernando. A lógica. Manda. A razão. Eu vou citar um provérbio português que eu acho que exprime a verdade, mostra a verdade. Casem-se as almas primeiro e os corpos depois. Hoje o que é frequente... É primeiro os corpos. É o casamento dos corpos, as chamadas amizades coloridas. Eu fui um dia ao Rio de Janeiro com a minha esposa para passar lá minhas férias. Quando era chefe da divisão Tecnoteca da Assembleia Legislativa, eu fui chefe da biblioteca e depois nomeado diretor. Sou formado em biblioteconomia, com diploma registrado na USP, na Universidade de São Paulo. E eu estava num restaurante, o Lamas, perto do Largo do Machado, que eu frequentava, e eu vi duas moças sentadas à mesa, e não na mesa. É errado dizer sentadas na mesa. Não está em cima da mesa. A pessoa se senta à mesa. Sim. Né? E dizendo assim para ele, quanto tempo, perguntou uma para a outra, durou a sua amizade colorida? A minha durou 20 dias. E a sua? A minha durou menos. 10 dias. A amizade colorida é um casal que fica junto durante certo tempo, tendo relações sexuais, mais nada. Então, não existe aí o amor das almas, dos corações. No casamento precisa haver o amor do coração, o entendimento perfeito entre dois corações. Então, essa frase é verdadeira, esse provérbio. Aliás, é um provérbio. Casem-se as almas primeiro e os corpos depois. É por isso, Fernando, que... É por isso que existem tantos divórcios. Exatamente, que eu ia te falar. Tantas separações. Sim, porque as pessoas almas não se casam nunca. As pessoas não estão preocupadas em casar as almas. Eles querem o corpo. É a atração sexual. Sim. É uma união animalesca. Sim. Essa aqui é a verdade. E isso é horrível. Então eu tenho que dizer que... É por isso que um fulano aí andou soltando essa palavra. Não há matrimônio onde não entre o demônio.
Complicado. Não é verdade. Forte, Isso forte. não é verdade. É porque esses casamentos só de corpos resultam nisso. É uma consequência. Fernando, fala um pouquinho mais aqui pro microfone. Vira um pouquinho mais o seu rosto. Pois não. Isso, porque senão a gente depois não escuta tudo. E eu quero escutar tudinho que você tem para me dizer, porque é uma aula. Estar com você é uma aula. Não sou professor. Aliás, já dei aulas, mas eu não. Eu sou apenas uma pessoa muito sincera. Eu procuro sempre mostrar a verdade. Eu detesto a mentira, a hipocrisia. Tá. A falsidade, que é uma coisa muito comum, frequente entre os nossos políticos. Eu vivo num país que às vezes eu sinto vontade de chamar de Mentirolândia ou Corruptolândia ou Robolândia. Você chegou num ponto onde eu queria. Você falou política. Você é um homem muito vivido, muito vivido. A vida é uma professora que ensina o que não está nos livros, nos dicionários, nas enciclopédias. Tá, me fala como você vê a política atual e o que esperar da política atual. Olha, eu vou ser franco. Eu trabalhei durante 35 anos como funcionário da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Sim. Eu fui primeiro nomeado diretor da divisão técnico-biblioteca. Depois fui nomeado diretor, porque eu tenho diploma de biblioteconomia, registrado na USP, como eu já disse. Sim. Muito bem. Eu vou ser franco com você, viu? Eu peço desculpas aos ouvintes pela minha franqueza, por acharem que é muito violenta, brutal. Não, eu quero você nu e cru. Eu estou nu e cru aqui. Eu tinha vergonha de dizer que era funcionário da Assembleia, porque eu vi tantos deputados desonestos lá, exercendo os seus cargos, que eu ficava chocado. E por esse motivo escrevi um romance satírico intitulado O Grande Líder, que está na 7ª edição, onde eu fiz uma sátira contra os nossos políticos desonestos, corruptos. Aliás, alguém disse que político honesto no Brasil é aquele que, quando se vende, permanece fiel ao comprador. Um amigo meu citou essa frase para mim, um poeta chamado Dalmo Florencio, que era muito inteligente, eu gostava muito dele, autor de um poema chamado Maneco. Depois o poema dele era assim: Maneco não era doido, nem se fazia passar, mas sonhava com bicicletas andando em cima do mar. Ele não é doido, né? Ele nem é um pouquinho doido. O Dalmo Florencio me contou isso. O político honesto do Brasil é aquele que, quando se vende, permanece fiel ao comprador. Aí ele perguntou a minha opinião. Aí eu respondi: olha, Dalmo, na minha opinião, muitos políticos do nosso país não se vendem, eles se alugam. Isso é fato. Agora, eu ficava chocado com a ignorância, a falta de cultura dos nossos políticos, que permanece essa falta de cultura, de conhecimentos, continua. A quantidade de deputados ignorantes, de políticos ignorantes, é impressionante. Eu, quando fui entrevistado pelo Jô Soares pela 2ª vez, na TV Globo, eu citei para ele, que me entrevistou por causa do meu livro sobre Hitler, que está na 9ª edição, Hitler, Retrato de uma Tirania. E eu citei assim: Jô, saiu do jornal Globo, na primeira página, a frase de um candidato a prefeito de uma cidade do interior do estado do Rio de Janeiro. Se não me engano, a cidade de Araruama. Ele, no comício, lá diante de mais de 1.000 pessoas, soltou essas palavras, contei para o Jô. Meu povo e minha pova. Maria! A palavra povo é um substantivo que não tem feminino. Você não pode dizer pova, é povo. Mas ele achou que estava abafando, né?
vamos reganhar essas eleições. Ai, meu Deus do céu. O verbo reganhar não existe. Não existe. Quer dizer, ele fabricou o que ele queria eu discursar. acrescentei. E depois, João, ele continuou a falar e soltou essas palavras. Com a minha fé e a fé de vocês, vamos juntar as nossas fezes. Fezes é o cocô. Meu Deus do céu, meu Deus do A céu. palavra, eu não posso pronunciar a palavra que começa por M. A merda? Então, Você não pode porque é merda. É merda. É merda. E merda pode falar. Aqui pode falar aí tudo. o João caiu na garganta e disse, merda. Isso. Aí eu disse assim para o João, e a frase desse candidato a prefeito lá da cidade de Araruama ficou muito fedorenta, não é? João, ele concordou. Só tirando uma dúvida, ele era candidato de alguma latrina? Porque só falou merda. Entendeu? Então não tem lógica. Mas o que mais... Eu acho que em certos políticos nossos, se nós furarmos a cabeça deles, Só vai isso. sair tanta merda que Sim. vai empestear o Brasil inteiro, a América do Sul, o mundo inteiro. Sim, e... E a ignorância deles, por exemplo, eu, quando era funcionário da Assembleia, eu vi um deputado no plenário dirigindo-se aos seus colegas e ao presidente da casa, soltou essas palavras. Senhor presidente e prezados colegas, quero transmitir a esta casa uma auspiciosa notícia. Auspiciosa é feliz. Boa notícia. Sim. Fulano de tal faleceu. Nossa, ele ficou feliz com a morte do outro. Não. Ele pensou que feliz fosse sinônimo de triste. Eu e Heródoto Barbeiro, jornalista, que é um jornalista de talento, Heródoto Barbeiro, um grande comunicador, professor, autor de vários livros valiosos, e após receber o convite do chefe de uma bancada lá de um partido da Assembleia, que nos convidou para escrever discursos de pequenos expedientes. Pequenos expedientes são discursos que duram 5 minutos, nem 10. De grandes expedientes são os discursos que duram mais de 1 hora. Se nós pudéssemos, eu e o Heródoto, escrever alguns discursos para alguns deputados. Fernando, faz um favor para mim. Encosta na cadeira e relaxa. Eu quero você relaxado. Eu estou relaxado. Então, eu quero mais. Mas eu estou eu quero mais. Eu quero que você relaxe tanto. Eu estou me expandindo. Então, ótimo. Vai, continua. Eu estou expandindo. Tá não certo. Confunda, eu não estou nervoso. É energia. Não, mas quem disse que você está nervoso? É só para que não tenha... quebra no microfone. Então, entendeu? Relaxa. Vamos lá. É isso, homem. Manda. Continuemos com o seu amigo Heródoto. É que eu me entusiasmo. Desculpe, senhor Paulo. Assim. Eu quero mais é que você se entusiasme mesmo. Quando me dão trela, eu me expando. Então vá, se jogue. Desculpe se eu estou sendo exagerado. Não peça desculpa. Bem, não peça desculpa, porque aí assim, aqui eu quero você. O Heródoto Barbeiro disse assim para mim, eu e ele ficamos numa pequena sala, escrevendo discursos de pequeno expediente para alguns deputados estreantes lá. Aí o Heródoto perguntou para mim, Fernando, você já foi lá no plenário para ouvir os discursos que nós estamos escrevendo para esses deputados? Eu disse assim, não, nunca fui. Vá lá, é muito interessante. Você vai achar interessante. Então, eu, por curiosidade, após escrever uns 2 ou 3 discursos para alguns deputados, eu fui lá para ouvir esse discurso que eu havia escrito. Discursos que duravam uns 5 minutos, para eles lerem. Nem isso sabem fazer. Depois de ouvir os discursos lidos por eles, eu voltei de cabeça baixa lá para a salinha onde estava o Heródoto Barbeiro. O Heródoto perguntou para ele, que tal, você ouviu os discursos? Aí eu disse para ele, olhe para a minha cara. Ah, já sei. Você ficou chocado, né? Eles nem sabiam ler em voz alta os discursos, pronunciar as palavras de modo correto. Aí o Heródoto disse assim, Fernando, nós estamos jogando pérolas para porcos. Infelizmente, isso continua. Continua. Porque você está narrando o fato de alguns anos
que aconteceu quando você estava lá. Só que hoje em dia, se você for, você vai encontrar novamente vários que são essas pérolas. Porque, assim, é tudo lindo. O terno bem alinhado, a gravata bonita, mas Isso. quando abre a boca, Mas é uma veja bem, mercadoria. isso aconteceu lá na Assembleia. Um deputado de uma nova legislatura, a legislatura durava 4 anos, foi convidado para visitar uma instituição de caridade destinada a viúvas pobres sem recursos. Ele foi lá na instituição, num sábado ou domingo, no fim de semana, e disseram para ele: deputado, quando o senhor voltar para a Assembleia, o senhor pode pedir para um auxílio para nós? Precisamos muito de algum auxílio de ordem financeira, porque essas viúvas que estão aqui na nossa casa, elas, coitadas, nós estamos com tanta falta de recursos, com tanta falta de dinheiro, que não temos nem dinheiro para comprar colchões, lençóis, travesseiros. Elas estão deitadas em cama de madeira só, e forramos essas camas com folhas de jornal. Aí o deputado respondeu: eu, quando voltar para a Assembleia, falava assim, eu vou pronunciar logo na segunda-feira um discurso pedindo ajuda de ordem econômica, financeira para essa instituição para as viúvas pobres. Aí ele fez isso na segunda-feira. Porque disseram a ele: deputado, fez muito bem isso, que nós estamos com tanta falta de dinheiro que estamos forrando as camas dessas viúvas só com folhas de jornal, sem colchões, na madeira dura. Aí o deputado foi à Assembleia, né, e pediu a palavra no plenário e começou o discurso assim: senhor presidente e senhor deputados, já soltando erros em português. Uhum. Frases sem concordância. Né? Precisamos, senhor deputados e senhor presidente, amparar as viúvas dos seus maridos. E acrescentou: sim, precisamos amparar as viúvas dos seus maridos, deitadas em camas de pau duro. Ai, Jesus! Não, mas qual é a lógica? É uma gargalhada sem fim. Porque o trocadilho foi o pior que podia. Era melhor ele não ter dito nada. Ai, meu Deus do céu. Porque assim, as viúvas dos seus maridos em cama de pau duro. Pelo amor de Deus. Eu disse para o chefe da taquigrafia: escute, esse discurso vai ser... Porque os discursos dos deputados eram publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo, não é? Certo. Aí eu disse assim lá pro o chefe da taquigrafia, o diretor da divisão técnica de taquigrafia, que era meu colega, funcionário como eu: escute, vocês não podem publicar isso aí, esse discurso desse deputado. Nós vamos cortar, Fernando, porque isso aí é uma afronta. É uma afronta, entendeu? Ainda mais vindo de um deputado. Mas, Fernando, até aí maravilha, mas eu quero saber, se não fosse o Brasil, jamais Barack Obama tinha nascido. Teria nascido. Me conta. Bom, eu estou curiosa em saber. Eu vou resumir, vou procurar ser bem rápido e sintético. Certo. Bem, eu escrevi esse livro pelo seguinte: porque o poeta Vinícius Moraes, que era um ótimo poeta de talento, ele escreveu uma peça chamada... como é que chamava? Deixa eu ver como é que me lembra. Como é que está escrito aí? Eu esqueci o nome da peça, peraí. A peça... Ele escreveu uma peça... Vai. Quando lembrar a peça, a gente fala. Ele escreveu uma peça... Orfeu da Conceição. Como era o nome? Às vezes a memória falha. O Machado de Assis é autor dessa frase.
A memória é a rua da traição, cheia de becos escuros. E nos deixa de vez em quando com as calças na mão. Veja uma fotografia aí, deixa eu ver. Deixa eu ver se eu me lembro. Vamos Bom, juntos. ele... Vamos juntos. Aqui você relaxa. Aqui é do nosso jeito. O Vinícius Moraes escreveu uma peça que foi apresentada no Teatro Municipal do Rio de Janeiro em 1956. Essa peça chamava-se... Como é que se chamava mesmo? Esqueci o nome. Orfeu? Puxa, agora a minha memória falhou. Relaxa. Me conta, depois a gente volta depois eu no conto, nome depois da... eu me Isso, depois a gente volta na... Isso. Vamos? Mas o Machado de Assis tinha... aliás, o Napoleão tinha razão quando disse que uma cabeça sem memória é como uma fortaleza sem guarnição. É uma peça de teatro que eu preciso citar aqui para explicar por que escrevi esse livro. Espera, a gente vai achar já. Veja se consegue aí. Bem, a memória é a rua da traição. Machado de Assis é autor desses versos. Quando ela fala, parece que a voz da brisa se cala. Talvez um anjo emudece quando ela fala. Peça não é Orfeu Negro? É isso. Agora estou me lembrando. É o seguinte, o Vinícius de Moraes escreveu uma peça chamada Orfeu da Conceição. Certo. Que foi apresentada no Teatro Municipal do Rio de Janeiro em 1956. A minha cabeça fica muito cheia de coisas e às vezes eu esqueço certas coisas, mas não estou gagá não com miolo mole. Por Deus, né? Por Deus, um homem que lembra de tudo tá gagá. Ele escreveu essa peça, Orfeu da Conceição, que foi apresentada em 1956 no Teatro Municipal do Rio de Janeiro com grande sucesso. A peça é a história de Orfeu, um personagem da mitologia grega, que salva Eurídice, a sua amada, das garras de pessoas diabólicas, que vai até o inferno para salvá-la. Ela era inocente, pura inocente. E essa peça alcançou tanto sucesso que um cineasta francês chamado Marcel Camus, francês, resolveu produzir um filme baseado na peça do Vinícius de Moraes, Orfeu da Conceição. E produziu o filme Orfeu Negro. Foi produzido por ele. E esse filme teve um sucesso extraordinário. Bem, e aí eu descobri o seguinte, que o Vinícius de Moraes, que escreveu essa peça, ele ganhou muito dinheiro, ficou muito rico. E a mãe do Obama, que era completamente branca, foi assistir esse filme, quando ela era estudante numa universidade dos Estados Unidos. Ela era estudante ela tinha uns 16, 17 anos. Muito bonita, branca, a fotografia apresenta isso. Então ela foi ver o filme Orfeu Negro, baseado na peça do Vinícius Orfeu da Conceição, contando a mesma história, mas com um título diferente. E ela ficou deslumbrada ao ver o filme. Saiu do cinema e dizia para todo mundo, eu nunca vi uma coisa tão bonita, uma história tão bonita. Eu até chorei de emoção, a mãe do Obama. Ela é branca. Muito bem. Eu descobri uma coisa, modesta à parte, sensacional. Eu descobri que o que fez o papel de Orfeu no filme tinha a mesma cara do pai do Obama, que era negro, africano, completamente negro. Pareciam sósias ou irmãos gêmeos. Uhum. A mãe do Obama, o pai dele tinha o mesmo nome, o mesmo nome do Obama. E ela se entregou ao pai do Obama, e daí nasceu o filho. Não é? Uhum. E
Eu descobri, então, que ela se entregou ao pai porque ele parecia o sósia do ator Arnon, do ator que fazia o papel de Orfeu. Então eu cheguei, se não fosse o poeta Vinícius de Moraes, o poeta brasileiro Vinícius de Moraes, se não fosse a sua peça Orfeu da Conceição, se não fosse o filme Orfeu Negro, jamais Barack Hussein Obama teria nascido. Porque ela se entregou ao pai do Obama, que tinha o mesmo nome do filho, Barack Hussein Obama Sênior, porque ele tinha a cara do ator do filme, que fez o papel do filme. O papel Do Orfeu. Do Orfeu. Tá, eu sei então, e aí eu também evoquei episódios da escravidão nos Estados Unidos. Eu mostrei que nos Estados Unidos sempre houve um forte preconceito de raça contra os negros, que os negros foram sempre perseguidos. Basta citar o caso do Martin Luther King, Sim. que morreu assassinado com um tiro no pescoço, quando estava pronunciando um discurso. Pegaram depois o assassino, ele disse que agiu sozinho, mas deve ter sido financiado. Claro. E ele foi condenado a 99 anos de prisão. E eu conto no livro que a mãe do Obama, que era completamente branca, tinha uma amiga negra, uma menina negra, que foi muito humilhada pelos brancos. E ela ficou também com uma revolta contra os racistas daquele país. Aliás, há pouco tempo, não faz muito tempo, um policial americano, Um branco, com botas, colocou a bota dele em cima do pescoço de um negro durante quase 10 minutos e matou o negro, que morreu sufocado. Sim. Isso foi na época do Trump. Sim. Que eu acho que na minha opinião, sempre foi um presidente estúpido, brutal, preconceituoso. O Trump, até pensei nisso, quem sabe se a palavra do nosso idioma, trompada, vem de Trump, porque trompada é pancada violenta. Uma parte da história do racismo americano que a gente vivenciou da pior forma possível. Porque um negro sendo assassinado ali para todo mundo ver. E não tem esse negócio de que eu não sabia, foi sem querer. Isso. Não foi sem querer, foi proposital. Porque se fosse ao inverso, aí diriam, não, o cara é um assassino. É um assassino do mesmo jeito. A coisa começou a mudar um pouco devido à ação do Martin Luther King, que foi um grande orador, e também devido à ação de uma moça americana negra, que lá nos Estados Unidos, se um negro estivesse sentado num ônibus e um branco estivesse de pé, o negro tinha que ela levantar. teria de se levantar para ceder lugar para o branco. Uhum. Essa moça negra se recusou a fazer isso. Sim. Então, teve início um movimento de negros contra essa violência, essa arbitrariedade dos brancos. Aliás, o primeiro protesto que houve contra essa perseguição aos negros dos Estados Unidos partiu de uma mulher branca, de uma escritora chamada Harriet Beecher Stower, que escreveu, na época do presidente Lincoln, um romance chamado A Cabana do Pai Tomás. Esse livro mostrava a perseguição que sofria o Pai Tomás, que era negro naquela época. E quando o Lincoln conheceu a Harriet Beecher Stower, era uma mulher baixinha, magrinha, essa mulher causou também uma revolução. A senhora causou também uma revolução. E aquela guerra civil americana, chamada Guerra de Secessão, foi porque o norte dos Estados Unidos, os estados do norte,
muito ricos, industrializados, não queriam acabar com a escravidão. Não queriam acabar com a escravidão. E no Sul já estava havendo a libertação dos escravos. Então, houve aquela guerra civil. E o Lincoln ficou ao lado daqueles que queriam libertar os escravos. Foi um grande presidente. Porque não existe raça superior. Não existe raça superior. Todos nós somos iguais. O negro é negro por causa do sol da África, que o continente africano é muito quente, é o continente mais quente do mundo, a África. E durante milhões e milhões de anos, os africanos receberam aquele sol forte na pele. Resultado, a pele deles foi escurecendo. A prova de que o africano foi branco, existem duas provas de que o africano foi branco. A palma das mãos e a palma dos pés. Por que a palma das mãos do africano é branca? Porque não apanhava sol na palma das mãos. Por que as palmas dos pés dos africanos são brancas? Aliás, de qualquer negro. Porque não podia apanhar sol. Então, preconceito de raça é uma estupidez. É como disse o escritor português Visconde de Santo Tirso, no livro De Rebus Pluribus, título em latim. O preconceito é uma ideia fossilizada. Infelizmente, aqui no Brasil, ainda existe muito preconceito de raça. Muito. Muito. Eu tenho no meu arquivo várias reportagens mostrando isso. Eu sinto até vontade de escrever um livro com esse título: A História do Preconceito de Raça no Brasil. Demorou de você escrever. Demorou de você escrever. Porque, assim, as pessoas costumam dizer pra gente... Um editor me convidou para escrever, há pouco tempo, uma história da corrupção política no Brasil. Aí eu disse, eu não posso escrever. Por quê? Porque eu teria que escrever uma história bem exata, completa, e para escrever essa história, eu precisaria viver mais de 1000 anos. E a obra teria que ter mais de 1000 volumes. E mesmo assim você não chegaria no final. Não chegaria ao final. Você teria que viver mais 1000 anos e fazer com que nesses 1000 anos... Eu vou ser precursor, pessoa. Eu já ajudei... Ainda temos tempo aí para lá, não? Vai falando. Eu ajudei um deputado corrupto a ganhar muito dinheiro, sem saber. Eu. Sabia disso? E como você descobriu isso? Descobri depois. Logo eu descobri logo. Foi o seguinte. Só uma coisinha. Aqui ninguém paga o nosso salário, tá certo? E você não pode falar quem é esse deputado? Não vou dizer quem é, porque... É vivo ainda? Eu tenho pena da família dele. Não. Então, eu vou respeitar por causa disso. Mas depois, podendo, você me fala em off que eu mantenho em off. Mas a história é muito interessante. Se você quiser, eu conto. Se não, não conto. Não, porque assim, se a gente for contar histórias de corruptos, esse você ajudou de perto. Mas se a gente for contar histórias de corrupto, a gente vai passar a vida. Mas eu posso dar umas indicações que dará para vocês saberem quem foi. Manda, eu gosto disso. Se você concordar. Já estou concordando. Se você concordar. Já estou concordando. Eu não quero forçar. Venha. É disso que eu gosto. Quando era jurado de televisão, aparecia muito, fui jurado do Bolinha, na TV Bandeirantes, do Carlos Aguiar, na TV Gazeta, e do Flávio Cavalcante, na TV Tupi, que era a maior rede de televisão do Brasil. Sim. Eu era muito convidado para ser entrevistado em programas de rádio, da entrevista para jornais, etc. Que honra é a minha, naquela época, eu era chefe da divisão técnica da Assembleia. Uhum. Bem, e eu fui convidado por um apresentador de televisão
que tinha um programa famoso, que era transmitido para todo o Brasil, e para ser entrevistado no programa dele. E ele me entrevistou umas 3 ou 4, eu gostava muito das minhas entrevistas, me convidou umas 3, eu fiquei grato a ele. Uma vez ele me convidou para defender, para protestar contra a violência de 15 ou 20 policiais que espancaram violentamente, barbaramente, selvagemente, cerca de 20 prostitutas. E essas prostitutas apareceram no programa de televisão para o qual eu fui convidado a fim de defendê-las. E elas compareceram todas machucadas, elas foram espancadas pelos policiais. Eu no programa desse apresentador, que era famoso no Brasil inteiro, e líder de audiência, eu disse, isso aqui é uma barbaridade, uma selvageria, eu tô chocadíssimo, coitado dessas mulheres, são seres humanos, elas choravam enquanto falei, eu defendia as prostitutas. Bem, aí esse que me entrevistou, e no programa do seu programa defendia essas prostitutas, foi eleito deputado com mais de 100 mil votos. Ele era muito conhecido. Foi o deputado mais votado da legislatura. E um dia ele me chamou do seu gabinete. Eu era chefe ainda, né, antes de ser nomeado diretor. Aí ele disse assim para mim, Fernando, você escreve muito bem, é um jornalista que tem cultura, de talento. Eu queria que você escrevesse para mim um discurso de grande expediente para pronunciar aqui na Assembleia. É contra a instituição. Não sei se eu devo citar isso. Manda tudo. Aqui você pode citar tudo. Posso citar? Pode. É contra o Jockey Club. Isso é por quê? Olha, está aqui a documentação. Provando que cavalos correm dopados, que jockeys são comprados para fazer o cavalo vencer a corrida ou perder. Está aqui a documentação. E, de fato, ele mostrou a documentação. Eu fiquei impressionado. Meu Deus do céu. Tudo documentado. Em tabelião. Tudo documentado. Com selos, tudo. Puxa. Mas eu disse assim para ele, mas escute, você vai ter coragem. Eu posso escrever esse discurso baseado nessa documentação. Mas você poderá ser vítima de um atentado aí. Por quê? Não, ele disse assim, eu sou macho, eu sou machão, eu sou corajoso. Não, eu não duvido disso, não estou dizendo que você é medroso, mas você pode morrer saindo aí da Assembleia atropelado, porque fazendo essa denúncia aí é uma coisa muito grave. Fernando, faça. E, olha, eu sei que você aqui da Assembleia está ganhando muito. Aí pegou a carteira, abriu a carteira e tirou uma bolada. E naquela época eu ganhava ainda pouco lá na Assembleia. Aí ele quis me entregar, colocar no meu bolso. Eu disse, não faça isso. Eu não sou mercenário. Eu vou escrever o discurso porque sou seu amigo, fiquei seu amigo e sou grato a você por você ter me entrevistado umas 3 ou 4 vezes no seu programa. Você me ajudou até a vender mais livros. Meus livros ficaram mais vendidos por causa de eu ter sido entrevistado por você. Eu vou fazer esse discurso de graça para você. É para durar 1 hora, hein? Então, eu vou entregar para você daqui uns 5, 6 dias, tá bom? E eu escrevo à mão, eu não escrevo à máquina. E eu vou ler para você, se você permitir, antes de o discurso ser batido à máquina, para ver se Afasta você concorda. Um pouquinho a Aí boca. eu fui lá no gabinete dele. Afasta um pouquinho a boca, Fernando. Diga. Afasta um pouquinho a boca. Afasta um pouquinho o corpo. Hein? Afasta um pouquinho o corpo. Sim. Vai. Aí eu escrevi o discurso em 1 semana para durar 1 hora. Fui lá no gabinete dele para ler o discurso. À medida que eu lia em voz alta o discurso, ele se levantava da cadeira e dizia, pare, que beleza, que maravilha,
como você escreve bem, que beleza. E assim foi, durante 1 hora que eu li o discurso. Quando terminou, ele tirou novamente a carteira do bolso e quis me dar uma bolada. Muito dinheiro, aliás, enfiar no meu bolso. Disse, que é como o político faz, né? O político está sempre querendo enfiar alguma coisa no bolso alheio. Quis enfiar no meu bolso o dinheiro. Eu disse, por favor, já disse para você que eu não sou mercenário. Eu escrevi esse discurso sinceramente, honestamente, e também por gratidão a você, porque você tem sido meu amigo. Eu só peço a você um obséquio. Não me dê nada, não quero nenhum centavo. Eu quero que você me avise o dia em que você vai pronunciar o discurso lá no plenário da Assembleia, que eu vou lá no plenário para ouvir. Aí ele respondeu, olha, eu vou chamar meu assessor, que é advogado. Eu conheço. O assessor dele era um advogado muito, muito educado, inteligente. Uhum. Aí apareceu, ele tocou uma campainha, apareceu o assessor dele e disse assim, olha, diga para o nosso amigo Fernando Jorge, escritor e jornalista de grande talento, ele me ajudou a corrigir um discurso que eu escrevi contra as maroteiras lá do Jockey Club, de cavalos que correm dopados. Aí o advogado olhou para mim com um olhar malicioso, como quer dizer, eu sei que não foi ele que escreveu, foi você. O olhar dele dizia isso. Aí ele disse assim, olha, avise para o nosso amigo Fernando Jorge o dia em que eu vou pronunciar o discurso. E o advogado, que era meu amigo, disse, olha, Fernando, você recebe lá na biblioteca todos os dias o Diário Oficial do Estado de São Paulo, recebo. O discurso dele vai aparecer na parte referente à Assembleia, o dia em que ele vai pronunciar. Você pode consultar. Aí eu perguntei para esse deputado, quase que eu soltei o nome dele agora. Ai, que pena. Eu tenho pena da família, compreende? Ele tinha uma família numerosa e filhos bons, honestos. Bem, aí eu deixei então o discurso lá para ser batido a máquina, né? Uhum. E todos os dias, quando eu chegava na minha sessão, na divisão Tec-Biblioteca, eu abria o Diário Oficial do Estado para saber o dia em que ele ia pronunciar. Sim. Ele disse que ia pronunciar o discurso em menos de uma semana, em 4, 5 dias, uma semana no máximo. Uhum. E passaram-se 6, 7, 8, 10 dias, 15 dias, nada. Quase 14 dias. Aí eu fui lá no gabinete dele e perguntei para o assessor dele, que era meu amigo, advogado. O discurso dele já foi inscrito lá para ser pronunciado? Não, Fernando, não foi inscrito ainda. E cadê o Jacinto? Eu não sei, ele sumiu, não tem aparecido. Foi no fim da legislatura. Depois de quase 20 dias, 15 ou 20 dias, eu fui lá várias vezes. O advogado me chamou e disse assim, Fernando, eu quero conversar com você em particular. Viu? Ninguém vai nos ouvir. Aí ele ficou comigo numa sala, trancada, e disse, aqui não tem aparelho de som, não tem nada. Eu vou ser absolutamente franco com você. Eu estou com muita pena de você. Você foi enganado. Esse discurso que você escreveu para ele, foi você que escreveu, né? Eu sei que foi você. Diga, nunca vai ser pronunciado. Por quê? Ele mandou uma cópia desse discurso lá para o Jockey e recebeu mais de 1 milhão de cruzados. A moeda era cruzados. E ele foi para a Europa, que ele quer conhecer Paris, e nas boates de Paris, no Moulin Rouge, de modo que você foi usado. Você escreveu esse discurso para ele receber uma propina de mais de 1 milhão para não pronunciar esse discurso. Aí eu disse para o advogado, e ele me ofereceu uma grande, você devia ter aceitado. Eu não poderia aceitar. Portanto, eu ajudei
um político, sem querer, político corrupto, a ganhar mais de 1 milhão de cruzeiros. Sem querer. Quer dizer, você com a sua boa fé, Minha boa fé. com a sua boa fé de que estava fazendo o que era pedido... Pela primeira vez eu estou confessando isso num programa. Viu? Eu não vou dizer Eu pra repito, você... eu não quero citar o nome, porque eu tenho pena da esposa dele. Não, mas eu não vou dizer pra você que o Jacinto é um filho da puta. Desculpa a expressão, gente. Mas eu não vou dizer que o Jacinto é um filho da puta, tá bom? Com todo respeito à senhora, sua mãe, sua família. Eu não vou dizer, morre aqui, tá? Porque assim, eu só sei esse. Depois eu te falo o restante. Jacinto, o homem do sapato branco. Não precisa mais nem falar. É por isso que Não, eu... você que falou. Não, eu só falei Jacinto. Você que acabou de batizar o homem. O quê? Não, eu só falei Jacinto. Você que deu nome e sobrenome. Eu não falei mais nada. Não, Jacinto. Se a minha memória me traiu. Eu gosto disso. Uma hora você ia falar e segurou. Mas a conversa tá tão gostosa, você tá tão entregue, ao nosso bate-papo, que assim, ó, voou. E claro, eu não sou boba, voou, Eu sei que depois vou. voou e eu Eu peguei. nunca dei entrevista para pessoas idiotas. Graças a Deus. Mas o que eu quero dizer, Fernando, é que assim, infelizmente, na política de uns anos atrás e na política atual, continua tendo os espertalhões, continua tendo as pessoas que nos usam para ganhar dinheiro. Um desses políticos, viu? Compareceu num comício aí de uma cidade do interior. Ele era governador de São Paulo. E soltou essas palavras. Meu povo, aqui no bolso da minha cara, da minha calça, nunca entrou o dinheiro alheio, o dinheiro do povo. Aqui no bolso da minha calça, Bolso nunca pequeno. entrou o dinheiro do povo. Aí um fulano, lá no meio da multidão, gritou: está de calça nova, governador? Quer dizer, entra direito. Ele veio também fazer um comício. Ele tinha apelido de Promessão. Ele foi governador de São Paulo. Eu não vou citar o nome porque eu tenho pena da família. João. Tomara que você se Eu traia de conheço novo. o filho dele, conheço. Aí ele estava fazendo um comício numa praça do interior e diante da multidão, ele disse assim, ele soltou essas palavras: meu povo, eu vou dar tudo para vocês. Tudo, tudo. Inclusive vou dar também uma ponte para vocês atravessarem o rio. Aí um gaiato lá gritou: governador, nós aqui não temos rio, não precisamos de ponte. O que tem isso? Eu também vou dar o rio. Gente, e pior, Fernando, que a gente encontra O esses que tem isso? gaiatos. Eu também vou dar o rio. Ele tá dando tudo. O problema não é a gente não ter, o problema é ele querer dar, né? Agora me fala também um pouquinho sobre o grande líder. Inclusive, esse livro, só um minutinho. Eu Inclusive, fui amigo íntimo de 2 presidentes da República que queriam que eu escrevesse livros sobre eles. Eles ficaram gostando. Eu fiquei muito amigo do Jânio Quadros e do Juscelino Kubitschek, que elogiaram, gostaram muito desse meu livro. Eu conheci o Jânio quando era chefe da biblioteca da Assembleia, não tinha intimidade ainda com ele. Uhum. Um dia o Maurício Loureiro Gama, jornalista, me convidou para ir lá na sala de imprensa para eu ver uma homenagem que os jornalistas da Assembleia iam prestar ao Jânio Quadros, que era deputado. Porque ele foi o deputado mais atuante daquela legislatura. Eu fui lá, a sala estava cheia. E o Jânio, da primeira fase, com o capote todo preto, coberto de caspa, engordurado, ai. o olho torto. Ele tinha um olho torto devido ao esguicho de uma lança-perfume num baile de carnaval. Depois foi consertado o olho dele. Uhum. Os meus colegas jornalistas saudaram o Jânio e o Maurício disse assim: deputado Jânio Quadros, nós, jornalistas aqui da
Assembleia Legislativa, queremos prestar uma homenagem ao senhor, porque o senhor foi o deputado mais atuante dessa legislatura, o que mais defendeu os interesses do povo de São Paulo, apresentando o maior número de projetos e leis que se transformaram em leis. E queremos dar para o senhor um presente modesto, mas dado de muito bom coração, porque nós admiramos muito o senhor. Aí eu vi o Maurício Lorogami entregar ao Jânio um embrulho comprido assim, embrulhado estava com um barbante assim. Aí ele disse assim, o Jânio, mas eu quero ver este presente. Não tem alguém aí que tem um canivete para eu cortar essa cordinha aqui? Apareceu um cordinha. Aí apareceu uma garrafa de pinga de Pirassununga. Aí o Jânio, que ele gostava de beber, disse, mas que presente magnífico! Isto aqui é um néctar dos deuses. Não tem alguém aí um saca-rolha? Aí deram um saca-rolha para ele, ele tirou a tampa da garrafa, da pinga lá, e colocou já a boca da garrafa na boca e começou a beber. A pinga escorreu até pelo pescoço dele, ficou brilhando. Bebeu uma grande quantidade. Bom, esse foi o meu primeiro contato com ele. Uhum. Bom, depois eu defendi o Jânio, honestamente, quando ele foi acusado de ser plagiário, porque ele publicou um livro pela editora Formar e disseram que aquelas definições que ele deu do livro eram plágios. Eu provei que não eram plágios, porque as definições sobre a língua portuguesa são todas iguais. Adjetivo é adjetivo, é uma palavra que geralmente é acompanhada por substantivo. As preposições são as palavras simples que unem as orações. O Jânio não foi plagiário. Ele deu definições corretas que são comuns em todos os livros de gramática. Aí o Jânio ficou muito meu amigo. E pediu para eu ir sempre visitá-lo. E ele morava perto da minha casa, na rua 9 de Julho, após a renúncia dele. E na rua número 990, numa casa térrea, que tinha um quintal muito largo e uma piscina. E ele, todo sábado, ele me telefonava para mim. Me chamava até de Fernandinho. Meu querido amigo Fernando Jorge, ó, Fernandinho, por favor, venha almoçar comigo. A Eloá preparou o meu prato predileto. O prato predileto dele era camarões bem graúdos com quiabo. Eu nunca comi camarões tão deliciosos. Não sei de como ele conseguia isso. Ele disse que era presentes de amigo. Bem, eu ia sempre lá a almoçar com ele. Ele ligava para mim e dizia assim, Fernando, por favor, eu não aguento mais essa gente que vem aqui me visitar. Eles não têm nada na cabeça, cabeças ocas. Com você eu posso conversar, trocar ideias. Você tem cultura, inteligência. Por favor, venha aqui para me distrair. Ficávamos, às vezes, conversando, o almoço, eu chegava lá 10h30, 11 horas, ficava até 5, 6 horas lá. Ai. Na beira da piscina. Bem, e um dia, após eu saborear com o Jânio o prato predileto dele, camarões com quiabo, que a dona Eloá preparava muito bem, eu estava com ele às 5 horas da tarde, à beira da piscina, e ele tomando uísque e eu um vinho espanhol, ele solta essas palavras dentro de mim. Meu amigo, querido escritor Fernando Jorge, eu acho que foi ele falava assim, uma felicidade para o Brasil que eu não tivesse continuado como presidente da República.
Ele governou o Brasil durante 7 meses, né? E renunciou. Sim. Aí, eu sentado tomando vinho, ele tomando uísque. Aí, ele estava vermelho já. Ele não chegava a ficar bêbado, mas ficava um pouco alto, assim, mais expansivo. E sempre falava assim. Aí eu disse assim, qual é a sua opinião? Aí eu disse assim para ele, presidente, só me desculpe, eu não quero desagradar a sua pessoa. A dona Eloá preparou aí um almoço delicioso, camarões com quiabo, que é o seu prato predileto. Eu não quero desagradar o senhor, eu prefiro silenciar. Não, meu amigo, diga o que está pensando. Eu sou um verdadeiro demócrata. O quê? Sou um verdadeiro demócrata. Está estranhando? A pronúncia correta é demócrata e não democrata, porque a palavra é de origem grega. Como a pronúncia correta é hipódromo e não hipódromo, que também é uma palavra de origem grega. Mas diga o que está pensando. Presidente, eu chamava de presidente, eu não quero ofender o senhor, irritar o senhor. Vamos mudar de assunto. Eu sou muito sincero, não gosto de mentir, e eu sou seu amigo verdadeiro, eu seria seu amigo mesmo que o senhor não tivesse sido presidente da República. Eu sei disso, por isso que eu gosto de você, mas diga o que está pensando. Agora, o senhor me diga primeiro uma coisa. Por que o senhor pretendia mandar invadir as Guianas? Eu pretendia mandar invadir as Guianas porque aquela região das 3 Guianas, no norte do estado do Amazonas, pertence a nós brasileiros do ponto de vista histórico, geográfico e estratégico. É por causa disso. Mas, presidente, e qual é a prova que existe disso? Foi descoberto no porão do Itamaraty, do Ministério das Relações Exteriores, quando eu era presidente desse país, uma rica documentação provando isto, que aquela região da Guiana Inglesa, da Guiana Francesa e da Guiana Holandesa pertence a nós brasileiros, repito, do ponto de vista histórico, geográfico e estratégico. Um minuto. Você tem que me prometer, não é só para mim, tá todo mundo que vai nos ver, que você vai voltar, porque eu vou querer que você tire mais dessa sua caixinha chamada memória. Tá certo? Porque... A minha memória às vezes pode falhar. Não, mas eu não qualquer memória pode falhar. Mas eu não estou me importando, já repito o que disse o Machado de Assis. Memória é a rua da traição. Às vezes eu posso me embaraçar um pouco. Tá, mas assim, você promete que você me atende novamente, que você volta novamente pro Podblack? Porque assim, tudo que é bom, infelizmente, passa rápido demais. Acaba. E a gente tá finalizando. Só que antes de eu terminar, eu queria fazer um elogio. Você permite? Elogio a gente sempre permite, mas antes do elogio... Não, é para o capista do meu livro, Guilherme Xavier. Ele é o maior artista de artes gráficas do Brasil, Guilherme Xavier. E que, por sinal, é lindo. O Guilherme Xavier, ele trabalha para várias editoras, inclusive para a Companhia das Letras, e é muito disputado. O Guilherme Xavier é o maior artista gráfico do Brasil. E ele fez as capas de todos os meus livros. E fez também a composição desse livro. Guilherme Xavier. Qualquer editora que tiver a colaboração do Guilherme Xavier será feliz, alcançará sucesso. Guilherme Xavier, o maior artista plástico de artes gráficas do Brasil. Então, nós aqui... Essa capa aí que ele fez do meu livro, Se Não Fosse o Brasil, Jamais Barack Obama teria nascido. Eu fiquei apaixonada nessa capa. Ele é tão caprichoso que demorou 1 mês para fazer essa capa. E veja como a capa é feliz. Como o Guilherme Xavier fez o Barack Obama... na minha Brasília amarela. Num carro brasileiro. Lindo. Esse carro que ele colocou é um carro brasileiro. Sim, a nossa Brasília amarela. Eu sou muito grato ao Guilherme Xavier. Então, de antemão, Guilherme,
a gente aqui do Pod Black Menos é Mais já tá deixando um abraço, porque assim, eu me Você me apaixonei. desculpe, esse eu falei demais. Você Eu não até me falou esqueci que estava aqui. Você falou demais porque eu disse pra você que você falou demais. Eu queria ter uma noite inteira pra ficar te ouvindo. Entendeu? Mas assim, Você desculpe se eu falei demais. Não, a única coisa que você não fez foi falar demais. O nosso tempo é que foi curto para uma memória tão seletiva, para um homem tão influente, para um homem tão estudado, educado, que é você, Depois eu Fernando. posso falar também sobre o Juscelino. Ele me contou coisas impressionantes. Ah, tá, que mas nunca assim, foram divulgadas. tá, só que eu quero com nome e sobrenome. Da próxima vez que a gente se encontrar, não tem essa história da memória, não. Vamos soltar o verbo todo. Entendeu? Ó, me fala quem é. Entendeu? Eu quero tudinho. Tá certo? Tudinho mesmo. Mas antes da gente finalizar, é uma pergunta que não poderia ser para um homem diferente, tem que ser para você. Estamos no ano eleitoral. O que é que você deseja, você, Fernando, que conheceu o porão da Alesp, o que é que você deseja para nós, brasileiros, em se tratando de eleição? Estamos no ano eleitoral. Estamos no ano eleitoral. O que eu aconselho é o seguinte, baseado na minha vivência, na minha experiência. Eleitor brasileiro, não vote nunca sem ficar bem informado. Faz um favor para mim. Olha nessa câmera aqui, ó, e fala Eleitor pra mim. brasileiro, Isso. não vote nunca sem ficar bem informado. Antes de votar num deputado, num senador, num governador, examine bem a vida dele. Procure ficar bem informado para saber o que ele fez, como é o caráter dele. Porque é isso que nós temos hoje, essa quantidade imensa de políticos corruptos, que me dá vontade de chamar o Brasil também de corruptolândia, é devido à falta de cultura, de ignorância. A cultura é que fornece o senso crítico, a capacidade de avaliação, de discernimento. Uma pessoa que não tem cultura, conhecimento, é como um garimpeiro que joga a bateia no rio, em vez de pegar a pepita de ouro, o diamante, pega o cascalho, a pedra coberta de lama. Então, povo brasileiro, não vote nunca sem ficar muito bem informado sobre qualquer candidato. Seja inteligente, patriota. Porque eu estou chocado ao ver tantos políticos safados, corruptos aí. E eu conheço todos eles. Eu estou muito bem informado. Eu tenho pesquisadores também que me informam. Eu gosto de ficar bem informado. É da informação, é da cultura que nasce o senso crítico, a capacidade de avaliação, de discernimento. Quem não tem cultura, não tem conhecimentos, não sabe julgar, não sabe avaliar, não sabe ver a realidade. É enganado. Se vocês nunca votem num candidato, deputado, senador, seja lá o que for, sem ficarem bem informados, para saber se esse político não é corrupto, não é demagogo, não é promessão, não é como aquele político que prometia tudo, até o rio, para atravessar a ponte, que bateu na calça dizendo que no bolso dele nunca entrou dinheiro alheio. Se o povo quisesse continuar a ser enganado, e o Brasil está assim por causa disso. Outra burrice que existe nesse país. A devastação das matas, a derrubada de árvores. A gente volta e você... Eu estou irritado. Não fique. Não fique. Pelo amor de Deus. Não fique. A minha mão está tremendo. Me dá sua mão aqui, Fernando. Calmante. Me dê sua Eu estou brincando. Me dê sua mão aqui, Fernando. É sério. Gente, agora é sério. Olha aqui pra mim, pra essa câmera aqui. Essa daqui. Seu Fernando. Gente,
Graças ao nosso bom Deus, mais um Podbreak tá pago. E o recado que fica desse homem que tem uma memória incrível, que conhece o que está falando sobre a história do Brasil, sobre políticos, é coisa séria. Então, agora a gente está num ano de eleição. E é o momento que todo mundo te acha lindo, que todo mundo te bate nas costas, que todo mundo quer tomar o cafezinho na sua casa. Mas não se venda por isso, não se venda. Vá lá conhecer a fundo os seus candidatos. Porque eu digo com dor no peito. Pior do que tá, não pode ficar. Porque o negócio tá feio. E vai ficar mais ainda. Se você não fizer o que o meu mestre aqui, Fernando Jorge, está falando para gente. Vamos lá, vamos conhecer. Vamos conhecer. Perca um tempinho a mais. Mas conheça o seu candidato. Porque de corrupção, basta. Da gente eleger quem só quer ganhar dinheiro, basta. Porque agora você é o melhor. Até o dia 1º, meia-noite, porque depois ele não volta mais na tua porta. Então eu tenho que dizer assim, graças a Papai do Céu, eu tô tendo a oportunidade de conhecer pessoas que têm essa visão política e essa visão do mundo. Então, hoje eu tenho que dizer gratidão por ter me permitido conhecê-lo e ter me permitido estar aqui, sentado lado a lado com você, conversando um pouquinho. Ah, e adorei, tá? Aquelas escapadinhas que deu a memória. Demais, não tem desculpa. Eu Foi esqueci perfeito. até que estava no seu programa. Fernando. Estava conversando com uma amiga num bar. Ó, gente, tem coisa mais gostosa que isso, sim, mas você é meu amigo. Não estamos no bar, mas a gente vai ficar no bar, tá? Então, é assim... Você é muito sincera. Gratidão. Eu acho que a gente que faz isso, quer levar informação, Fernando, a Faz gente jus precisa... ao seu nome, que veio do germânico. Tá vendo, gente? É uma aula. E por hoje é só. Gratidão. Amiga da verdade.